Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast do Desenvolvedor Disputado. Lembrando que aqui nós discutimos sempre estratégias na sua jornada para se tornar um desenvolvedor disputado, do tipo que pode escolher aonde vai trabalhar. Eu sou José Castilho, caso você ainda não me conheça, e o tema da nossa live de hoje é: ainda vale a pena aprender Java? Será que ainda vale a pena se tornar desenvolvedor Java? Para se tornar um desenvolvedor disputado no mercado de trabalho? É sobre isso que eu vou falar hoje. Essa é uma dúvida que eu vira e mexe eu tenho que responder. A galera fica em dúvida se vale a pena ou não vale a pena. Será que Java não está perdendo mercado? Será que não vai perder mercado tão cedo? De repente eu começo a aprender agora e ele está numa decadência e eu vou entrar numa decadência? Essa é uma dúvida que a galera tem muito. Por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui hoje, tá? Então, assim, eu gostaria de deixar bem claro que existe aí um obstáculo, né, que impede as pessoas de se tornarem desenvolvedores bons na plataforma Java, porque elas acham que ela está perdendo mercado, elas acham que a parada está em decadência, que outras tecnologias estão roubando pedaço da fatia de mercado do Java, e muitas vezes elas sentem medo de entrar nesse mercado, começar a estudar um negócio que muita gente até fala que é difícil, que é muito difícil, blá, blá, blá. E, pô, será que eu vou entrar nesse barco? Esse barco está afundando e eu não estou sabendo? Pois é, esse é o tema de hoje. E uma coisa que eu já quero deixar bem claro, o Java não está perdendo o mercado, o Java não está em decadência, ele está aí firme e forte, tá? Firme e forte, de verdade. A galera que é da pesada do desenvolvimento de software sabe Java. Ponto final. A parte mais louca de quem sabe Java é que te dá a versatilidade de, por exemplo, cara, você precisa desenvolver uma parada ali, um script em Python, você vai lá, pega o Python e aprende coisa tipo, em 1, 2 dias você já consegue fazer alguma coisinha, em uma semana você já consegue fazer várias coisas legais. E funciona assim. A parte boa de você se tornar um desenvolvedor Java é que, além de você já ter um perfil super requisitado pelo mercado, pela própria linguagem, você ainda tem a versatilidade de, depois que você aprendeu a desenvolver em Java, você tem uma facilidade absurda para aprender qualquer outra linguagem, qualquer outra ferramenta do mercado de trabalho. Então, por isso que o desenvolvedor Java ele é tão bem visto no mercado, porque ele é um cara que ele sempre tem um Java ali na mão, que ele vai usar, e se ele precisar lidar com alguma coisa diferente, ele consegue. E é o que, de fato, ele acaba fazendo também. Então, cara, Java não está perdendo mercado, não é ruim, não é uma má ideia você começar nesse mercado de desenvolvimento, não, tá? Então, assim, só para você começar a superar já essa paradinha aí, essa sua indecisão, se vale a pena ou não você investir em Java, ó, eu vou te fazer um desafio. Dá depois uma pesquisada nas vagas que tem aberto, tá? Dá uma pesquisada aí no mercado, vai no LinkedIn, no Vagas, na Info, pesquisa aí em alguns sites de emprego e compara aí a quantidade de vagas que tem para Java e a quantidade de vagas que tem nas outras plataformas. E você vai ver que Java está no topo. Tá? Tá no topo do que mais tem vagas em aberto, do que mais falta profissional. Tá? Então, se você também olhar, por exemplo, para o mercado de trabalho hoje, você vê, for conversar com algum desenvolvedor sênior, algum cara que é bom no mercado de trabalho, as chances de que ele saiba Java e seja um especialista na área é muito grande. É muito grande, porque os caras que estão dominando o mercado hoje, geralmente são caras que vieram da vanguarda do Java lá de trás. Então, assim, você vai perceber que sim, vale a pena. E se você perguntar para todo mundo, cara, saber Java te ajudou com outras coisas? 100% deles vão te dizer que sim, ajuda, tá? Ajuda, porque ela dá uma base muito forte de programação, principalmente de orientação a objeto. Então, isso facilita a sua vida para lidar com qualquer outra coisa depois de programação. Você consegue entender uma programação orientada a evento, orientada a objeto, orientada ali à mensageria.
sabe, você consegue lidar com qualquer arquitetura de desenvolvimento depois que você aprende o Java. Por isso que é muito massa. E eu, particularmente, adoro Java, eu gosto mesmo. E defendo essa linguagem, porque é uma linguagem bem versátil e te empodera demais, 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 demais. Só para você entender um pouquinho, eu sempre gosto de contar um trecho da minha história que esteja relacionado com o tema que eu estou discutindo, né? Para vocês verem que, de verdade, tem fundamento aí tudo que eu tô dizendo aqui. Por exemplo, agora eu vou te contar aqui um trechinho da minha história com o Java e como que eu decidi me tornar um especialista nessa linguagem. Olha só que louco, né? Pode até parecer loucura, mas foi em 2004, galera. Em 2004, eu estava na pegada de decidir o que eu ia aprender, para que rumo que a minha carreira ia tomar. Naquela época, eu desenvolvia nada, não sabia nem o que era desenvolver um software, na verdade. Não tinha a menor ideia do que era isso, do que dava para fazer. E, inclusive, bom, para quem sabe, naquela época não existia essa parada de apps assim para celular que nem a gente tem hoje. Isso não existia. Celular naquela época, para você ter um celular que rodasse algum aplicativo, ele ia ter que rodar J2ME. E era raro, porque eram celulares caríssimos, né? Muito caros naquela época. Então, assim, era um cenário totalmente diferente do mercado de software. Naquela época, o que estava bombando, começando a bombar ali, era a parte web. Era uma migração do mercado desktop para o web. E, naquela época ali, o que eu fazia? Eu dava assistência em computadores, mexia muito com hardware, montava computador, consertava. Aí eu fui aprender redes de computadores. E lá, por um acaso, eu bati o papo com alguém lá no setor de redes e alguém me citou que estava estudando Java. Depois eu fui pesquisar um pouquinho a respeito. E aí eu decidi, então, que eu queria aprender essa parada. E aí eu fui atrás porque me falaram que era uma linguagem bacana de desenvolver aplicativos. Era muito procurado em São Paulo e o meu sonho naquela época era ir para São Paulo, tá? Morar em São Paulo, tal, trabalhar lá, conseguir um bom trabalho, que eu fosse conseguir me manter em São Paulo, né? Porque Sampa tem um custo de vida alto. E aí eu vi que assim, putz, cara, para ir para São Paulo, a melhor saída é eu aprender a programar Java. E aí foi a partir disso que eu comecei a pesquisar. E naquela época, eu também tinha essa mesma preocupação de vocês. Será que vale a pena investir em Java? Será que compensa eu aprender essa parada? Será que ela não está perdendo o mercado? E aí, por exemplo, na minha região, lá a região que eu morava, para quem não sabe, eu sou de Araçatuba, São Paulo, né? Interiorzão de São Paulo aí, original, né? De lá, nasci lá, mas não moro mais lá, hoje eu moro em Vinhedo. E lá, o que domina ainda, até hoje, né? A linguagem dominante ainda é Delphi. A maioria das empresas usa Delphi, né? E graças a Deus eu fugi dessa parada, porque é um negócio que tem uma empregabilidade muito baixa no país. E lá todo mundo usava Delphi, eu não queria ficar lá, eu estava mirando nas tendências de São Paulo, e São Paulo já tinha uma tendência muito forte para Java. Precisava de muito profissional e faltava profissional. Então, tipo, se você estudasse algo razoável, que te desse já algum conhecimento na linguagem, você já conseguiu uma vaga de júnior muito fácil, porque faltava muita gente. Assim como hoje falta, né? E foi a partir daí que eu tomei a decisão de aprender Java, fui pesquisar a respeito e fui correr atrás de cursos de Java naquela época. Para vocês terem ideia, eu particularmente, lá atrás, eu tive a oportunidade de fazer um curso de Java em São Paulo, na Sun Microsystems, né? Que foi o que deu o meu primeiro pontapé aí para poder aprender Java. Foi a partir desse treinamento aí que eu fiz em São Paulo, um curso de Java básico lá, direto na Sun, que na época era a mantenedora do Java, né? Hoje é a Oracle, mas na época era a Sun Microsystems. E eu fiz o treinamento oficial da Sun, tá? Preparatório para certificação. Então, assim, foi assim que eu tomei decisão de entrar no mercado. E lá, eu bati muito papo com um instrutor, né? Um instrutor lá da Sun,
E o cara me deu bastante visão de mercado, para onde que eu tinha que ir. Eu acabei até me tornando amigo pessoal dele. E isso me deu muita direção sobre a carreira. E aquilo me tornou muito claro o caminho que eu tinha que seguir. E eu confiei nas dicas que ele me deu, apliquei na minha carreira e minha carreira decolou. Tá? E uma das coisas ali que foi crucial para mim foi eu ter tirado a certificação. Que foi uma das coisas que ele me falou e falou, velho, tira a certificação, porque isso vai facilitar para você entrar no mercado de trabalho. Mesmo sem, muitas vezes, saber programar alguma coisa bacana, sabe? Você tendo a primeira certificação, você já tem um peso de linguagem, o resto você aprende na raça ali, trabalhando. Já para o primeiro emprego, né? Que, assim, muitas vezes a parte mais difícil da galera é conseguir o primeiro emprego. E a certificação, ela abre portas. De verdade, ela abre portas. E até tem muita gente que acha que leva muito tempo para tirar a certificação e tal, e não é um negócio tão cabeludo assim. Se você tiver um método legal de estudo, você consegue tirar ela rapidamente. Beleza? Uma coisa assim, que a galera fala muito, né, a respeito aqui também é, putz, cara, Java tá ficando obsoleto. Quando a gente fala que Java tá perdendo mercado, né, ou se compensa ou não entrar na linguagem Java, tem muita gente que fala, putz, tá perdendo mercado. Tá ficando obsoleto. Pode olhar que o Python tá crescendo e tal. E, pô, legal, o Python tá aí. É uma linguagem que também tem mercado, é bacana. E, provavelmente, depois que você aprender Java, é provável que um dia você trombe com alguma coisa em Python, inclusive você pegue, aprenda rapidinho e faça. Só que o Python, se um dia você decidir aprender, como um desenvolvedor Java foda, você vai pegar ele vai ser só uma ferramenta para você. E o Java vai ser sua base. E é aí que está o grande segredo. Enquanto pessoas acham que o Java está ficando obsoleto, na verdade o Java ele te dá embasamento. Um embasamento de desenvolvimento de software que poucas linguagens dão. Porque, de certa maneira, ela te força a aprender de verdade orientação a objeto. E desenvolver usando boas práticas de programação, boas práticas ali de engenharia, de orientação a objetos, né, de modelagem. E, cara, o cara que desenvolve Java usando essas boas práticas, né, desenvolve bacana usando o OO, que é orientação a objeto, quando ele pega qualquer sistema, cara, o cara consegue organizar, consegue desenvolver a parada de um jeito muito mais fácil de se manter. Então, assim, por isso que o desenvolvedor Java, ele é muito bem quisto. Sem contar que, assim, você sabendo Java, você consegue pegar JavaScript, você consegue aprender qualquer framework de JavaScript muito fácil para poder desenvolver componentes web, desenvolver aplicativos para celular, sabe? Um mundo de possibilidades se abre para o cara que manja de Java. Beleza? Muitas vezes também a galera fala, mas tem umas linguagens novas aí que são mais fáceis de programar. Tem galera aí, por exemplo, que fala, pô, usar as linguagens no-code, né? Onde você nem põe a mão no código, você só clica, arrasta e tal, usa aquelas paradas para montar o software. Cara, isso aí é legal, é uma possibilidade também, tá aí, tá ganhando mercado. Não falo que é ruim, tá? Não é uma questão de ser ruim ou ser bom, é uma oportunidade. Entretanto, quando você fica num nível, alto nível de desenvolvimento, só com as coisas ali mais superficiais, vamos chamar assim, você tem menos contato com a parte de arquitetura, sabe? Com a parte de integração, e essas coisas que é onde mora o ouro do desenvolvedor de software. Por exemplo, quando você pega aí um cara que ganha super bem, um cara que, sei lá, que vai conseguir trabalhar para uma empresa lá fora, ganhando, imagine, sei lá, você hoje ganhando R$200 por hora de trabalho. É disso que eu estou falando, de você poder cobrar 200 pau por hora de trabalho. Por exemplo, se você for trabalhar para uma empresa lá fora. Ou, se você estiver no Brasil, imagine você conseguindo cobrar, sei lá, 80, 90 reais por hora de trabalho. É possível, tem esse tipo de oportunidade no Brasil. E os caras que pegam essas vagas são os caras que lidam com aquelas paradas mais complexas, de integração e tal, que entende do todo. Então, o cara que está ali na superfície, beleza, ele tem trabalho e tal,
só que ele não vai pegar a nata do trabalho, ele não vai pegar, sabe, onde está o ouro, assim, se é que você me entende, onde realmente a galera paga melhor e onde você se posicionando como profissional dessa área, você dificilmente fica desempregado, porque falta muita gente para resolver essas paradas. E quando você se torna esse tipo de profissional, cara, putz, as empresas te caçam, né? E é disso que eu tô falando. Tem linguagens mais fáceis? Tem. Quer aprender Python, PHP? Beleza. Tá aí, o mercado tá aí, tem possibilidades, e você tem que decidir o que você quer para sua vida. Fechou? A galera fala também que aprender Java é muito difícil. E aprender Java só é difícil quando você não sabe o caminho correto a seguir. A galera fica dando voltas, correndo atrás do rabo, vai daqui, vai dali, começa a aprender uma coisa, pula para outra e por aí vai. Cara, para aprender Java tem um caminho ali para você aprender, para você não sair dando cabeçada na parede. Esse é o fato, tá? O que acontece é que a galera quer cortar caminho, sabe? Quer ir pela parte mais fácil, não quer aprender ali o core da linguagem, quer você aprender toda a parte do Java SE bem, conhecer ali a fundo, e aí depois acaba sofrendo, né? Aí passa uma vida inteira sofrendo porque simplesmente não aprendeu o que deveria ter aprendido, que é a base. Imagine, por exemplo, se você construísse ali um prédio num chão de areia, onde não tem sustentabilidade nenhuma, né? Uma hora o prédio cai, ele pode até ficar em pé por um tempo. A galera tá até comentando aqui qual que é o melhor caminho. Eu até vou falar a respeito disso, tá? Inclusive, isso tá na primeira aula ali da jornada, que vai rolar a partir do dia 12, tá? Quem ainda não se cadastrou, digita aí depois, desenvolvedordisputado.com.br e se cadastra para poder participar lá. Esse é um dos temas que eu vou estar discutindo bem a fundo lá, tá? Então, assim, não é difícil, tem um caminho a ser percorrido que facilita muito a vida. Uma outra parada aqui que é o seguinte, existe o jeito errado da galera tentar, né, superar esse obstáculo de achar, né, que Java tá perdendo mercado e tal. E muitas vezes as pessoas acabam escolhendo caminhos mais fáceis e aí é claro que se dão mal. Então, por exemplo, a galera costuma escolher muito, sabe, aprender uma linguagem de front-end, sei lá, vai aprender só HTML, vai aprender só um React da vida, sabe? E fica naquela camada superficial, na camada, entre aspas, mais fácil, tá? Eu digo entre aspas porque não quer dizer que seja mais fácil, é só uma parada diferente que a galera prefere, porque na cabeça de todo mundo isso é o mais fácil, mas não é de fato, tá? E aí, o que acontece? Eles nunca crescem na carreira, não cresce, fica dando cabeçada. E a única coisa que eu tenho para dizer para vocês a respeito disso aqui nesse momento é que evite seguir o caminho mais fácil. Porque, de fato, o caminho mais fácil, ele é uma armadilha. Porque a experiência me mostra que o caminho mais fácil é o que todo mundo está fazendo, ou grande parte, ou a maioria. E quando você cai nessa armadilha de ir para o mais fácil, a sua vida acaba se tornando difícil. Esse que é o paradoxo. Porque tá todo mundo ali nessa parada, e aí você não consegue sair daí, sabe? E aí é onde a galera fica estagnada na carreira, porque entrou para o mais fácil, aí lá tem um monte de gente, onde tem as vagas concorridas, e aí a vida acaba se tornando difícil, porque a pessoa não consegue crescer, e aí não sabe mais o que fazer, e aí ferrou, né? E aí ela entra num ciclo que é onde ela começa a patinar e fica correndo atrás do próprio rabo, tá? Então, assim, uma dica que eu vou dar aqui para vocês agora já, para te ajudar a decidir essa parada e para você enxergar de fato que Java compensa.
que ainda ele tá aí valendo a pena. Depois você entra no LinkedIn, por exemplo. Quem não tem cadastro aí, faz um cadastrinho lá no LinkedIn e faz uma pesquisa lá. Você vai lá e procura, vai na parte de vagas do LinkedIn e procura Java, digita só Java, pesquisa, você vai ver a quantidade de vagas que tem pedindo Java. Depois você digita PHP, depois você faz uma busca para .NET, depois você faz uma busca para Delphi, depois você faz uma busca aí para Flutter, por exemplo, que é uma das ferramentinhas no code que a galera tem falado muito. E aí você compara, você vai tirar suas próprias conclusões pela quantidade de vagas que tem no Brasil. Eu tô falando só no Brasil, tá? Não tô nem falando no mundo, porque no mundo é muito maior ainda a procura por Java. É bizarro o negócio. Faça essa pesquisa de fato, porque isso vai te dar certeza que eu não tô aqui para te enganar, não tô falando abobrinha aqui, eu não tô falando por falar. Dá uma procuradinha aí que você vai sacar. Se eu tenho um pequeno passo que eu posso te dar já nesse momento para você começar a dar o seu primeiro passo rumo a se tornar um desenvolvedor disputado, que na minha visão hoje ainda é o melhor caminho você se tornar um desenvolvedor Java, monte agora mesmo, cara, o seu plano de estudos para começar a desenvolver em Java. Quer mirar algumas coisas que você precisa aprender? Vai lá no LinkedIn, por exemplo, procura ali as vagas de Java, elenca ali umas 10 e olha os conhecimentos que se repetem nelas. Esses conhecimentos você coloca no seu radar para você aprender e estudar. Por aí você já começa a desenvolver um plano. E pesquise já a respeito da certificação Java, certificações Java, para você já planejar poder tirar a sua. O Júnior, estou estudando Java com afinco e sim, tem muitas vagas, porém as vagas são diretamente para pleno e sênior e isso dá uma desanimada. Cara, isso não é tão verdade assim, tá? Mas a galera acaba solicitando ou esperando que o Júnior já tenha experiência. É claro que assim, sempre tem muito mais vaga para pleno e sênior do que para Júnior. Entretanto, as empresas contratam Júnior de baseada, tá? E muitas vezes são vagas que nem estão ali anunciadas. É uma coisa que sempre elas estão contratando. Então, quando elas encontram um Júnior ali, que elas veem um cara que tem um perfil de crescimento bacana, elas contratam. Tá? Então, por isso que eu falo muito da certificação, que ela abre portas, tá? Tem vaga sim. É que muitas vezes as vagas de Júnior não são divulgadas, tá? Para vocês terem ideia, as empresas usam muito a parada de indicação, tá? Elas costumam pedir indicação de júniors para a galera que já está trabalhando lá, mas elas divulgam vagas também online. E, de qualquer maneira, se você achou uma empresa que tem ali, por exemplo, uma vaga de pleno ou de sênior aberta, nada impede que você envie seu currículo lá e se coloque à disposição perguntando se não tem uma vaga para júnior, para alguém que está querendo aprender, não aprender, né, mas se desenvolver e crescer com a empresa. Aí sim, não fale que você está querendo aprender, diga que você quer desafios e crescer junto com a empresa. Que aí a galera te chama, com certeza. O Júnior falou que livros como, por exemplo, o Java 8 como programar do Deitel é uma boa opção para se aprofundar? Eu particularmente eu gosto da didática do Deitel. Lá no início da minha carreira, eu li o Java como programar de cabo a rabo, e era aquele da capa amarela ainda. Eu nem lembro qual era a edição. Eu nem tenho ele mais, cara. Ele ficou tão amarelo que eu acabei jogando ele fora. E depois eu me arrependi. E é um livrinho que tá caro hoje, cara. Tá quase R$500. Mas é um excelente livro, viu? Desculpa, galera. Rodrigo perguntou aqui, qual a média de salário de um pleno, sênior ou arquiteto Java? Bora lá, vamos falar de mercado de trabalho. Depende um pouquinho se o cara é CLT ou PJ, tá?
Eu sempre gostei muito da parte de PJ, mas eu vou fazer um paralelo aqui falando para o CLT e depois eu te passo como que você converte isso, tá? Por exemplo, um desenvolvedor júnior, ele varia ali de 2 até uns 4 a 5 mil reais. Tem júnior que ganha ali 4,5, 5 mil, se ele é um júnior bem preparado. Sabe? É que tem o júnior começo de carreira e tem o júnior que já teve alguma experiência, já trabalhou algum tempo ali em algum lugar e ele continua como júnior ainda. Então, esse é o cara que ele é um pouquinho mais valorizado. Então, assim, o júnior, ele pode ir de 2 até uns 5 mil reais, tá? Mas é claro que aí isso depende de região, porque tem região, por exemplo, que 5 mil reais vai ser um cara pleno, não vai ser júnior. Mas se você pegar, por exemplo, São Paulo, Campinas, esses grandes centros, a base salarial é essa, tá? Aí o pleno vai variar de 4 até aí uns 6 a 7 mil reais. Um sênior na faixa de 7 aí até 13 mil reais, mais ou menos, e pode pegar mais, inclusive. Depende muito da negociação. Se vai ser CLT, se vai ser PJ. CLT vai estar na faixa de uns de 8 a 10 mil. PJ, o cara pode conseguir tirar ali até um pouco mais de 14 mil, tá? Dependendo da empresa. E arquiteto, o salário é muito parecido com o sênior, tá? É bem perto ali e algumas empresas pagam um pouco a mais. Então, assim, um arquiteto pode chegar ali a 15 mil reais. Tem gente que chega a ganhar até 20 mil, tá? Eu tô falando no Brasil, mas é o cara topo, né? Mas dá. Até mais. É que aí a gente entra nas vagas raras, mas que existem. Se você se torna um cara foda, disputado, essas são as faixas salariais, tá? O Felipe perguntou, né, se eu tenho alguma dica para melhorar a lógica. Pô, o jeito é procurando exercícios. Exercícios de lógica. Joga no Google aí, pega exercícios de lógica e vai praticar. Se você quiser assim, uma ferramenta bem legal para desafiar você mais ainda na questão de lógica, tem uma ferramenta chamada Codility, que ela tem testes de lógica lá. Tem uma pancada de testes. Ela é em inglês, tá? Mas assim, tem teste em Java, tem teste em PHP. Você escolhe a linguagem que você vai fazer o teste lá. Ela te dá um problema, tem vários níveis, e aí você vai desenvolvendo de acordo com os níveis lá que você quiser progredir. Inclusive, tem várias empresas aí. No Brasil são poucas, são algumas que utilizam o Codility como base para poder contratar. Eles colocam um testezinho lá para a galera resolver. E aí, com base na pontuação de resultado, eles contratam ou não. E tem empresas do mundo também, lá fora, principalmente, que usam também essa ferramenta como um teste técnico de lógica. Tá? Então, aí fica a dica. Codility. Digita aí no Google que vocês vão encontrar essa ferramenta aí. Uma outra dica legal a respeito de lógica, uma coisa que ajuda bastante você desenvolver sua lógica é estudar a estrutura de dados. Tá? Estrutura de dados vai te ajudar. Tem um livro, ele chama Estruturas de Dados e Algoritmos em Java. Se você pegar ele, cara, putz, ele é muito foda, é um livro bem foda mesmo. Ele super vale a pena. Deixa eu ver, é porque teve alguns livros que eu andei dando para alunos, eu não lembro se eu fiquei com esse aqui. Cara, procura esse livro, ó. Dá para ver aí? Tira um print. Esse cara vai te ajudar a desenvolver lógica.
e algoritmos. Aí vai aprender estrutura de dados. É um livro, assim, bem foda. Bem foda. Esse aqui é a edição antiga, tá? Tem uma edição mais nova dele. A edição mais nova eu acabei sorteando e mandei pra galera. O Jefferson tá perguntando aqui qual que é o salário de um desenvolvedor de Java que fala inglês e espanhol, avançado, inglês intermediário. Cara, a parada é o seguinte, se você sabe inglês, você consegue falar inglês, você consegue pegar vagas nos Estados Unidos, por exemplo, ganhando na faixa de... Se você for um desenvolvedor sênior, você vai pegar um salário na faixa de 30 até 50 dólares hora. Aí você faz vezes 5, vezes 6, dependendo da cotação do dólar, vai dar na faixa de R$200 mais ou menos a hora. A língua espanhola é mais difícil você conseguir um trabalho legal. Não estou dizendo que não tenha, tá? Mas é mais fácil você conseguir com inglês do que com espanhol. Uma vaga top fora do Brasil. Agora, dentro do Brasil, whatever. A faixa salarial é a faixa que eu falei mesmo. O fato de saber inglês ou espanhol avançado, na verdade, quando você é sênior, eles acabam esperando que você já tenha, né? Pelo menos o inglês aí. E o espanhol, eles não exigem muito, não. Aí depende da empresa que você trabalhar. Se você pegar uma empresa que atende a América Latina, aí o espanhol pode ser bacana, mas aí você tem que olhar os seus pontos fortes e mirar nas empresas que valorizam o que você tem de conhecimento, tá? Respondi sua dúvida, Jefferson? Posta aí. Rodrigo Rocha perguntando, cara, tenho 35 anos, você acha tarde para recomeçar em Java? Não, de jeito nenhum, cara. Você já é desenvolvedor. Você já é do mundo COBOL. Desencana. Essa migração é sossegada. Talvez a única coisa que você tem que tomar um pouquinho de cuidado é com a sua migração da faixa salarial. Que eu não sei, por exemplo, quanto que você ganha hoje, qual que é o salário que você precisa para poder fazer essa migração. De repente, você tem que lidar com você entrar no júnior do Java, aí você tem que meio que se adequar só a isso por um tempo, por questão de salarial, mas aí você tem que dar uma analisada só nisso, mas que dá. Tranquilo. O Felipe está falando aqui que tem problema com confiança, acha que não está apto para concorrer às vagas. Cara, o que te torna apto é você conseguir fazer alguma coisa, cara. Você tem que conseguir desenvolver alguma coisa. Se você chegar já, tipo, sabendo, por exemplo, putz, cara, eu não consigo fazer nada sozinho. Você vai passar esse ar de desconfiança, de falta de confiança no seu trabalho para o recrutador. E aí, inevitavelmente, você pode acabar sendo aí não escolhido. Então, o ponto que eu tenho para te dizer é, para você desenvolver sua confiança, você consegue a sua autoconfiança a partir do momento que você se desenvolve por conta própria. Então, pega alguma coisa bacana aí para você desenvolver, algum testezinho mesmo, e desenvolve por conta própria. E aí saiba que se você consegue resolver uma coisa por conta própria na sua casa, um problema qualquer, mesmo que simples, você também vai conseguir lidar com isso no mercado. Até porque quando você vai para o mercado de trabalho, você não vai trabalhar sozinho, você vai ter equipe para te apoiar. Então, assim, o primeiro passo para você desenvolver a confiança é estuda a base bem profunda e vai para cima. Minha melhor dica é vai para a certificação. Tira a certificação, que isso vai te dar uma confiança gigantesca. Depois pode procurar OCP Java ou certificação Java, que aí você vai encontrar o caminho. No próprio site da Oracle tem o caminho das certificações, quais são elas. Uma dica que eu sei que pode parecer meio redundante,
Mas, principalmente para você que já está no mercado, já desenvolve, cara, você quer entrar no mercado Java, tipo, você já está trabalhando, você está querendo fazer uma migração, tira a primeira certificação, depois você vai lá e já tira a segunda, e aí você faz a sua migração. Que aí você consegue um salário melhor, fica mais fácil para você. Felipe Silva falou aqui, né? Estudar, ter paciência, tal, que uma hora vai. Na verdade, eu acho que assim, o segredo é você estudar, mas não na prerrogativa de tipo, eu vou ter paciência que uma hora vai. Eu acho que a melhor sacada é você determinar uma data. Por exemplo, eu vou te contar o que eu fiz. E eu sofri com isso, lógico, mas foi o que me tornou o que eu sou hoje. Quando eu estava estudando Java, eu determinei, por exemplo, que eu ia tirar minha primeira certificação. E agora que eu não vou determinar uma data específica, que eu não lembro de verdade disso. Mas foi tipo assim, uma coisa de, sei lá, eu me dei uns 3 ou 4 meses para poder fazer a prova, fui lá, comprei o voucher, agendei a prova e aí eu fui estudar. Foi um jeito que eu me forcei a ir lá fazer a prova. Tá? Inclusive, isso é uma dica que eu dou para algumas pessoas. Depois que você já começou a estudar e tal, já está ali colocando a mão na massa, estudando Java, se preparando, por exemplo, para a certificação, cara, já compra o voucher, agenda a data da prova, tipo, com tempo, claro, que dê para você terminar o seu preparo, acho que 3 meses é suficiente, e vai lá e faz, cara. Foi o que eu fiz. Eu fiz isso com a de programador, eu fiz isso com a de web, eu fiz isso com a minha de arquiteto. A minha de arquiteto mesmo foi a mais louca que eu fiz na minha vida, cara. Acho que eu nunca comentei aqui no canal, cara, mas tipo, eu tava me preparando para ser arquiteto já há anos, estudando uma pancada de coisa que eu sabia que caía, né, na prova, e eu comprei o voucher e eu não fiz a prova. E aí um certo dia eu fui ver e falei, cara, deixa eu ver quando que vai vencer meu voucher. E aí, tipo assim, meu voucher ia vencer em um mês. Eu tinha que agendar a prova. Eu falei, puta que pariu, fudeu. Eu fui lá, peguei, olhei as datas que tinha, agendei. Tipo, fiz uns simulados ali em uma semana, eu tive 15 dias. Fui lá e fiz a prova e passei. Foi coisa de louco, cara. Mas quando você se prepara, coisa vai. Cara, essa dica da data aí se agendar a prova é animal. Isso te força ao máximo, porque, cara, depois que você investe uma grana na parada e se você não fizer, você perde, cara, aí você corre atrás, você se força. Para mim funcionou. Inclusive, por um tempo aí eu indiquei isso para meus alunos e também funcionou para eles, cara. Então, é o que a gente chama de, tipo, jogar o chapéu do outro lado do muro. Isso te força a pular para ir lá buscar. Então, tá aí uma tática. Só que você tem que ir atrás, né? Senão, acaba se frustrando.